Sr. Deputado João Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da ANACOM, como a restante direção que acompanha, e dizer, Sr. Presidente, que esta audição é de mais pertinente porque estamos naquela fase de mudança da campanha publicitária da divulgação da TDT. Nós tivemos aquela primeira fase que se chamava o é necessário mudar, e penso que, segundo as informações que o Partido Socialista tem, agora em setembro, outubro, alteramos para a fase e para o lema é obrigatório mudar. A questão que colocaríamos era qual é que são as diferenças desta primeira fase da campanha publicitária para a segunda, de forma a assegurar que todos os cidadãos portugueses tenham um correto esclarecimento e acessibilidade, e aliás a senhora deputada do Partido Social Democrata já colocou também essa questão, de forma a que chegue a todos os portugueses o máximo de informação para que no dia 12 de abril esta realidade possa estar ao máximo resolvida em todos os lares portugueses. Portanto, esta diferença desta primeira campanha para a segunda e também uma pergunta concreta diretamente para a ANACOM, que é qual é que é a diferença ou qual é que é o grau de responsabilidade da PT e da ANACOM do ponto de vista da implementação e de sensibilização da implementação da TDT. Outra questão que também gostávamos de colocar tem a ver com a fiscalização e as formas que têm sido feitas para assegurar que vão estar à venda nos pequenos estabelecimentos, grandes superfícies, cadeias especializadas, os equipamentos adequados à especificidade de cada consumidor, de forma a que estes não sejam lesados na compra destes equipamentos. Isto é como aquela questão, não sei se recordam, dos coletes que passaram a ser obrigatórios. Numa primeira fase não havia grande informação, eram vendidos a 5 euros nas grandes superfícies e depois, afinal, chegou-se à conclusão que qualquer um dava e eram comprados, passado alguns meses, a apenas 1 euro cada colete. E, de facto, também é preciso assegurar que, quando isto chegar ao mercado, que é vendido apenas o necessário e que as pessoas não vão, ao engano, comprar um descodificador que pode ter um preço mais elevado e que não vai ao encontro daquilo que são as necessidades do consumidor. O que eu perguntava também é se existem descodificadores do mercado a preços acessíveis. Não sei se já existem, portanto, tabulados esses preços, já na conta têm esses dados, e se estes têm uma qualidade de imagem satisfatória. E qual é que é o grau de cobertura atual do território português. E por último, Sr. Presidente, a questão que lhe colocava tem a ver com a atribuição de subsídios. Nós sabemos que vai haver subsídios para cidadãos com necessidades especiais, com grau de incapacidade, com grau de deficiência até 60%, para beneficiários do rendimento social de inserção e para reformados e pensionistas com rendimento inferior a 500 euros mensais. Como já foi dito e também anteriormente pelo Sr. Deputado do PSD, existem algumas situações em que este TDT vai ter que ser por via satélite. O que lhe pergunto é, tendo em conta que também, em alguns casos, com toda a certeza, haverá alguns cidadãos com necessidades especiais, se este subsídio não deveria também ser abrangente para cidadãos com necessidades especiais que tenham que optar, ou tenham que, por obrigatoriedade das circunstâncias, optar pela transmissão via satélite. Portanto, eram estas questões que deixava. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então tem a oportunidade agora também de esclarecer, Sr. Deputado. Muito obrigado. As suas questões são pertinentes, ainda bem que as faz. Mas já agora, fique claro, é muito claro para todos nós em princípio, que quando eu apresentei no dia 10 de março deste ano, fui a campanha, conjuntamente com os ministros dos Assuntos Parlamentares do Governo anterior e do Ministro das Comunicações, pediram para falar e eu fiquei um bocado aflito, porque não estava a anunciar aos portugueses nenhuma coisa muito boa. E até usei aquela coisa, os mais antigos se lembrarão do Solnado, que o que vai acontecer aos cidadãos portugueses é meu filho, quer queiras, quer não queiras, has de ser um bombeiro voluntário. Quer dizer, não se trata de nada muito agradável. Claro, portanto, estamos aqui a fazer qualquer coisa onde muitos cidadãos tinham coisas que tinham de agora vão passar a ter, pelo menos com algum custo, que é o custo da box e eventualmente da antena de vez em quando. E não é todos os meses a pagar um tanto, que de vez em quando as pessoas também confiam. E agora, esse não pagar um tanto leva-nos à DTH, que eu vou aproveitar. Sabem qual é o grau de cobertura atual em Portugal da televisão livre? Neste momento, antes da TDT, na televisão analógica. Pois bem, a RTP cobre 95,6% da população. Nem todos têm. Portanto, há pessoas que não têm. A RTP2, 91,2%. 91,2%. Do território ou da população? Da população. A SIC, 88,6%. E a TVI, 80,5%. O que significa que, neste momento, com a TDT e o DTH, vão ser cobertos de 100% da população de esquerda. Portanto, não vai haver discriminação. Alguém vai ganhar imagem com isto. É importante que se saiba isto. Quanto às pessoas do DTH, o que está a acontecer neste momento é que muitas dessas pessoas estão a receber neste momento pelo DTH, pagando todos os meses,
vão passar a receber DTH não pagando todos os meses, pagando só uma vez. Portanto, é preciso também fazer a diferença das situações. Era um assunto que eu queria esclarecer. Por outro lado, as obrigações da PT foram feitas através de um concurso público internacional, com caderno de encargos adequadamente feito, esperando nós que houvesse competição no MUCSA. Pelo menos havia, na altura em que ele foi feito, as coisas foram demoradas, havia 2 redes em Portugal, portanto havia a hipótese de 2 concorrentes, e como sabe, a PT comprou outra rede, e quando veio, vinha sozinha, mas isso não pode, é das condições do concurso. E, portanto, nós temos que respeitar as condições do concurso. A PT tem um concurso, e nós temos que obedecer e vigiar as condições do concurso. O que é que a ANACOM faz é vigiar se a PT está ou não está a cumprir as condições do concurso, e garanto que está a fazê-lo. Aliás, a cobertura está praticamente total, o Eduardo garante imediato, está feito, a cobertura técnica está feita. É por isso que, às vezes, quando dizem Alenquer passou a ter televisão digital, não lançou nada. A Alenquer deixou de ter televisão analógica. A televisão digital lá estava. Agora a Nazaré, no dia 13, vai passar a ter televisão digital. Mentira, já tem, vai deixar é ter analógica. Portanto, estes pilotos são não acontecimentos, são tirar aquilo que as pessoas tinham. É importante perceber isto. Não é? E, portanto, é mesmo grave. Aliás, eu, nas pequenas intervenções que fiz, disse, vocês estão a servir de cobaias e ninguém vos está a pagar nada por isso. Não é? Portanto, ao menos, olha, fiquem com a consciência de que prestar um serviço ao país. Mas só isto e mais nada do que isto. Portanto, temos que ter clara consciência disso. Portanto, tudo o que nós podemos fazer nesse sentido vai bem. Por isso, quanto às caixinhas, que é importante, neste momento nós temos informação, estão a vender-se caixas a melhor ritmo, e nós não gostaríamos nada que as caixas se vendessem só no fim. Porque nessa altura, depois as mais baratas não estão lá, e nós estamos a vender caixas. Ainda hoje tivemos informação, por exemplo, na Nazaré, já se estão a vender caixas a 27,95. Mas nós, 30% das caixas que estão sendo vendidas, e têm aumentado de ritmo de venda, estão a 30%, são menos de 30 euros. E 85% a menos de 50 euros. São os dados que nós temos seguros. Portanto, quanto ao DTH, de facto, o que foi feito, nós não podemos comparar, num caso como este, que não temos condições para isso, é um cidadão, num sítio, o cidadão mais favorecido, ou seja, aquele que, entanto, comprou uma televisão nova full HD, não precisa ser nada, porque já vai ter THT, com um que está no pior sítio de transmissão, onde vai ter que ter um DTH com uma box complicada. Não podemos comparar estes dois, não é possível, estatisticamente, para que bom decisor, considerar os 10 milhões, 400 e tal casos, ou neste caso, 5 milhões e tal, ou 6 milhões, que são as casas que estão em casa. Não é possível. O que nós fizemos foi uma média para assegurar que, em média, as condições, quem está nas zonas cobertas por DTH vai pagar o mesmo que, em média, um sujeito que não está nas zonas de DTH paga. Portanto, em termos medianos, isso vai acontecer. Agora, não quer dizer que há um numa situação mais complicada, numa cobertura, que vai ter uma situação pior, por causa da antena, ou quer que seja. Portanto, isso está assegurado. E essa questão do DTH também, obviamente, é extensível aos formados pensionistas, era o que faltava que não fosse lá. Não sei se, quanto ao grau de cobertura da PT, acho que está combinado. Quanto à fiscalização, nós estamos, como sabe, a DECO, inclusivamente, tem um acordo connosco, nós, inclusive, pagamos para essa fiscalização, está permanentemente a fazer uma avaliação das caixas que estão no mercado, quando elas aparecem novas, os preços, dá o seu parecer, vale o que vale, não é? Estas são boas, estas são más, ou a melhor escolha, a escolha mais económica. Portanto, nós temos a preocupação, de facto. As lojas têm tido com facilidade, tivemos até reuniões com as grandes superfícies agora para os motivar a terem essas caixas, mas, evidentemente, a nossa preocupação grande é que os portugueses deixem para a última hora e, sobretudo, os mais necessitados cheguem lá e já não tenham as caixas mais baratas porque os que tinham mais dinheiro já as compraram. Mas isso nós vamos, quanto mais publicitarmos, melhor conseguimos que estas coisas sejam para quem precisa. Muito bem. Não sei se ficou bem claro qual é a diferença entre a primeira e a segunda campanha, mas numa próxima ronda será oportunidade. Agora é o grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. deputado Raul de Almeida. Tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da ANACOM e respectiva comitiva e dizer que estou a gostar da audição até este momento, está a ser esclarecedora, está-nos a trazer luz sobre uma série de dúvidas, mas, Sr. Presidente, dizer-lhe também que entendo e que o que nos chega todos os dias da sociedade, o que nos aflige e nos preocupa, é que, de facto, a esmagadora maioria das pessoas que serão utilizadoras de TDT a partir de março de 2012 ainda não sabem hoje o que se vai passar, como se vai passar e o que têm de fazer. Eu noto aqui no comunicado que distribuem do estudo da DECO
que, por exemplo, a linha de atendimento internet é a linha preferencial e está a funcionar muitíssimo bem. Os senhores saberão isto melhor do que eu, mas acho que, por exemplo, a linha de internet, quem tem internet em casa, quem é forte utilizador de internet, são subscritores de serviços de comunicação, que têm também televisão por cabo, que têm também telefone incluído e que não são os visados pelo apagão digital, se assim podemos chamar. Portanto, eu não daria tanta fiabilidade ao feedback vindo por esta via, porque aqueles que vão ser vítimas, entre aspas, do apagão digital, pura e simplesmente, neste momento, não terão, provavelmente, internet em casa. Depois, já ficámos a saber, portanto, que a parte de cobertura digital será, a parte de cobertura satélite será de 12% a 13%. O Sr. Presidente já fez o favor de nos esclarecer e tranquiliza-nos saber que, portanto, haverá uma distribuição equitativa de custos e que estas pessoas terão, mais ou menos, dentro do possível, portanto, igualdade de acesso ao sinal de televisão, o que para nós é muito importante. E pôr-lhe aqui uma questão, Sr. Presidente, que nos parece importante e que já levantámos também aqui em sede de comissão noutra oportunidade, que é a questão dos codificadores. Há uma enorme confusão, portanto, há a parte não esclarecida, que é grande demais quanto a nós ainda neste momento, e depois dentro da parte que sabe que vai ter que ter um descodificador em casa para poder ver televisão, às vezes não tendo que o comprar, porque já está preparado para receber, mas que pensa que tem obrigatoriamente que comprar, e em qualquer volta, seja por uma grande superfície, seja por qualquer loja de eletrodomésticos, nós vemos que há uma disparidade brutal de preços nos codificadores. Uma pergunta, que é uma pergunta técnica: há reais diferenças de qualidade, depois em termos de recepção de televisão, entre os codificadores? E uma coisa que o CDS defendeu e que nos parecia uma boa ideia, que era ter-se assumido o descodificador quase como uma via verde. Ou seja, eleger 2 ou 3 canais de distribuição, agrupar encomendas, conseguir-se-ia, segundo a estimativa de preço que tivemos, descodificadores na casa dos 5 euros, e eles serem distribuídos, por exemplo, através de uma marca de produtos petrolíferos nas estações de serviço, através, por exemplo, dos serviços correios, portanto, meios de grande distribuição que poderiam fazer uma distribuição do produto a um preço fixo e com conhecimento geral do público e fácil acesso. Porque, e agora venho aqui a desembocar noutra questão, e que é uma coisa que nos tem sido reportada quanto a nós com exagero de frequência, que é o seguinte: há neste momento agentes comerciais menos escrupulosos a abordarem pessoas que têm os 4 canais de televisão habituais e a venderem produtos de televisão por cabo, dizendo-lhes que a partir do próximo ano acabou a televisão analógica e que é o único modo de continuarem a ver televisão na sua vida cotidiana. Portanto, eu queria saber se há também queixas destas formalizadas junto da ANACOM, o que é que a ANACOM está a fazer junto dos operadores por cabo para que controlem as suas redes de distribuição comercial de forma a evitar este tipo de abordagem manifestamente lesiva para o consumidor e lesiva dos direitos dos consumidores. E, basicamente, em complemento às questões que os meus colegas já levantaram, era isto que tinha para perguntar ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, aqui tem um conjunto vasto também de perguntas. Muito obrigado. Queira responder, por favor. A primeira questão da internet versus... Repare que não é só a internet, está o telefone.